distante daqui, né? Através do YouTube, que vai alcançar muita gente. Deus, nesse instante, Senhor, manifesta o seu poder. Abre as portas dos céus. Em qualquer parte, meu Deus, deste mundo, deste universo, aonde estiver uma pessoa, meu Deus, necessitada, sofrendo, precisando, meu Deus, de uma ajuda, entra com providência, Senhor, e abre as portas dos céus. Manifesta a tua glória, Senhor, e abençoa teus filhos. Traga a cura, a saúde, a libertação, a prosperidade. Arranca, Senhor, aquelas pessoas que estão sofrendo na rua, às vezes sem até o alimento para comer, mas o Senhor supre a vida de cada um deles. Às vezes nós não estamos perto do Senhor, mas o Senhor está pertinho deles. Muda a história de cada um deles para a honra e a glória do seu nome, e abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado assim: por onde você está andando? Por onde você está andando? Jesus anda por cima do mar. Onde, Olha pastor? bem, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrasse o barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar e para a parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento, e então aproximou-se este vinha pelo barco e andaram dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado por outras bandas, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras e ao redor, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar nas obras de suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Amém. Deus abençoa. Confirma a tua palavra.
Unge pelo teu poder. Amém? Pode tomar os seus assentos. Olha bem. Qual foi a pergunta que eu fiz para vocês no começo? Eu falei, pergunta para o seu irmão o quê? Por onde que andamos? Por onde tu tens andado? Por onde você está andando? Irmão, os nossos caminhos, ele precisa ser trilhado pelo mover e a direção de Jesus. Olha bem, aqui a Bíblia diz que Jesus estava fazendo uma reunião, como estamos agora, né? Só que ele disse para os seus discípulos: olha, entra no barco que nós vamos atravessar esse braço do mar aqui, né? Enquanto eu despeço a multidão. Diga comigo assim: responsabilidade. Responsabilidade É algo que Deus adora. Amém? Amém. Então Jesus tinha o quê? Responsabilidade. Responsabilidade. Quando ele terminou, estava terminando aquela reunião ali na beira da praia, o pai diz assim: nós sobe o monte, vai orar. Jesus disse: entra no barco e me aguarda. Você tem aguardado a bênção do Senhor? Você tem se acalmado dentro do seu barco esperando a resposta de Deus? Aleluia, Deus. Às vezes não. Então o que ele fez? O pai disse: sobe e vai orar, eu preciso conversar com você. Aleluia. Então Jesus subiu ao monte para orar e conversar com o pai. E os discípulos obedeceram, não desobedeceram a Jesus. Eles entraram dentro do barco e esperavam. Só que o vento foi levando o barco para dentro do mar. E foi remando, foi levando. Quando estava já muito longe, ele não tinha como fazer. O vento estava levando. Era uma força divina, né? E os discípulos aguardando o que ia acontecer. Na quarta vigília da noite, já de madrugada, Jesus desce do monte para ir ao encontro dos seus discípulos. Deus está dizendo agora que Ele está descendo agora dos céus para te abençoar, irmão. Aleluia, Jesus. Para mudar a sua história, para entrar no seu barco, Aleluia. para mudar a sua vida e mudar os seus pensamentos. Amém, Jesus. E quando ele desceu, Jesus, o barco estava lá no meio do mar, e Jesus entrou na água como se estivesse no asfalto. E vai andando. Quando os discípulos viram aquilo, era impossível. Aos olhos do homem era impossível aquilo acontecer. Mas eles gritaram: é um fantasma, porque só um fantasma poderia andar em cima da água, né? Mas não era um fantasma, era o nosso Criador. Aleluia. Era o nosso Jesus. Era a nossa vida, é a nossa resposta. E os discípulos gritaram: é um fantasma. E começaram com medo, e o barco começou a ficar preocupado. Aí Jesus grita lá no meio: não temas, sou eu. Você já pensou no que palavra que Jesus falou? Não temas, sou eu. Pedro, mais atrevido que os outros, disse assim: Senhor, se és tu, permita que eu vou ter contigo sobre as águas. Jesus liberou. Quando você pede algo com fé e com determinação, Deus vai responder para você, irmão. Aleluia, Jesus. Como respondeu para Pedro. Jesus parou lá no meio da água e disse: venha, Pedro. E ele foi. E naquela ansiedade, naquela fúria, naquele primeiro amor de fé, ele começou a andar sobre as águas. Só que o vento era forte, o inimigo não quer que você vença. Está entendendo? O vento forte representava naquele momento o inimigo contra aquilo que Jesus estava fazendo. O vento soprou
e Pedro teve medo. Aí Satanás trouxe na cabeça de Pedro uma dúvida. Eu não vou conseguir chegar até Jesus. Olha bem o que o inimigo colocou na cabeça de Pedro. Ele não pediu? Jesus não permitiu? Por que ele deixou alguma coisa interferir? Nunca deixe as coisas malignas interferir na sua vida, seja ela conjugal, pessoal, espiritual, familiar, profissional. Não deixa que nada interfira na sua vida. É verdade, Jesus. Estão entendendo, gente? Quando Pedro sentiu aquilo ali, a dúvida entrou. Se eu não chegar lá, eu vou morrer. Aí começou a rolar, começou a morrer mesmo. Quem perde a visão de Deus morre, irmão. Verdade. Morre espiritualmente e até materialmente. Quando ele sentiu aquilo, ele gritou, falou, não tenho uma chance. Não perca a sua chance de abraçar com Jesus, de buscar Ele no momento certo. Então o que ele fez? Senhor, socorre-me porque eu estou perecendo. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro, levantou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí eu pergunto para você, que tamanho é a sua fé? Teve uma vez que um pastor chegou falando na nossa igreja, o café dele era do tamanho que dá uma fruta grande, né? Não era pequeno não, era grande, né? Só que O grão da azeitona. é verdade, né? Aí até hoje desapareceu, ninguém veio nem falar mais no nome se ele existe ou não. A fé dele não era do tamanho que ele fala. Entendeu? A minha fé, irmão, é pequenininha assim. Tá? É a menor que tem. Só que eu acredito que o meu Deus é o maior que existe. Aleluia, Jesus. Essa é a diferença. Você precisa, a Bíblia diz que eu cresça, que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluia, Jesus. Quando eu me diminuo, quando eu me humilho diante de Deus, o máximo que eu me humilhar diante de Deus, Deus vai me exaltar, irmão. Deus vai me dar poder, Deus vai me dar força, Ele vai me dar vitória. Aleluia. A nossa vitória não está na nossa arrogância. A nossa vitória está na nossa humildade, na nossa simplicidade de conversar com Deus. Verdade, Jesus. Às vezes você pode ser uma pessoa estressada, uma pessoa que descontrolada até, em tudo. Mas como que é a sua simpatia entre você e Deus? Você está entendendo? É Ele que governa a nossa vida. Eu posso ser estressado, mas eu não sou derrotado. Eu posso ser nervoso, eu posso ser invocado, eu posso às vezes até desculpa, porque convergência, discussão, isso existe em qualquer lugar, em qualquer lar, em qualquer família. Isso existe. O estresse está porque o inimigo está perturbando, tentando tirar a tua paz em todos os momentos. Mas a tua ligação entre você e Deus tem que ser particular, irmão. Para que Ele age na sua vida e o seu casamento não seja destruído. A sua vida não seja destruída. Os seus problemas, os seus propósitos, aquilo que você sonhou, não seja eliminado. Entendeu? Quando Pedro teve dúvida, ele buscou a quem? Senhor, me socorre. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Se tu tem pedido socorro ao Senhor, Ele está esperando você falar. Amém? Então, é muito importante, irmão, a gente entrar no barco com Jesus.
Diga todo dia assim: Jesus, a minha vida é o seu barco. Jesus. Governa ele para mim, Jesus. Governa esse barco para mim. Porque eu não tenho forças para dirigir, mas o Senhor tem. Amém? Nós precisamos ter comunhão com Deus. Deus é o nosso Pai. E se nós tiver comunhão com o nosso Pai, o que vai ser de nós? Você já imaginou? O inimigo vai entrar, vai bagunçar, vai quebrar a casa, vai derrubar tudo. No fim, sobra o quê? O inferno. E não é para lá que nós queremos ir, Não. Nós queremos estar nos braços do Senhor Jesus, na proteção dele e sentado ao trono ao lado dele. Lá no livro de Apocalipse, ele diz assim: todo aquele que vencer assentará no meu trono, assim como eu venci e sentei ao lado do meu Pai que está nos céus. É uma promessa que Jesus nos deu. Nós não podemos perder essa promessa, irmão. Nós temos que estar sentados no trono ao lado de Jesus. Nós sofremos tanto nessa vida, passamos por tribulação fora do comum. A única esperança que nós temos é acreditar que Jesus muda a nossa história, transforma a nossa vida, dando aquilo que nós precisamos aqui e nos leva para a glória com Ele. É isso a esperança do crente, não é? Amém, Jesus. É ou não é, gente? Amém, Jesus. Então, Jesus, a minha casa é o teu barco, a minha vida é o seu barco. Permita que eu esteja nele com o Senhor. O crente precisa aprender, irmão, a falar com Deus. Entendeu? Porque orar, muitas vezes, as nossas orações, ela transforma em lamentação. Nós só jogamos nossos problemas aos pés de Jesus. Joga de tudo quanto é jeito, né? Mas não abrimos o nosso coração para adorar. Você já imaginou o que significa a oração do Pai Nosso? O que é a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? Os discípulos dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar, porque não sabiam. Então Jesus disse o quê? Quando vocês orarem, diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o que ele está falando? Está adorando o primeiro. Venha a nós o teu reino, eu estou te esperando, Jesus. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. E que nós, aqui e lá, né? O pão nosso de cada dia nos dê hoje, quer dizer, nunca vai faltar o alimento em sua mesa. Aleluia, Jesus. Dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, nossos pecados. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Porque se eu não perdoar o meu irmão, que direito eu tenho de ser perdoado? Está entendendo? Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não deixa que o inimigo me engane. Me livra de todas as tentações malignas, para que eu possa ser feliz. Vocês estão entendendo? Essa oração é o Pai Nosso, que Jesus ensinou a discípulos. Livra-nos do mal. Por quê? Por quê? Aí vem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí ele fecha a oração dizendo: Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Foi confirmado
oração, o clamor e o pedido e o ensinamento de Jesus para que nós podemos ser crentes. Hoje tem crente que não sabe orar o Pai Nosso, não. Sabia disso? Existe muito crente por aí que não sabe orar o Pai Nosso. Deita e levanta sem orar, sem falar com Deus, sem nada. Irmão, eu posso ter todas as minhas falhas, todos os meus defeitos. Quem quiser colocar defeito em mim, pode colocar do jeito que quiser. Só que tem um detalhe: a minha comunhão com Jesus ninguém tira. Aleluia, Jesus. Toda missionária é testemunha, diz que todo dia eu oro. Todo dia, não é uma vez só, mas várias vezes. Todo dia eu oro, eu não durmo, irmão, sem orar por mim, pela família, pela igreja, pelos irmãos. Eu peço todos os dias que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um, no lar de cada irmão. Todo dia eu peço isso. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me tire agora. Entendeu? Porque é a realidade. Eu sei a fúria do inimigo contra nós, irmão. Eu conheço o outro lado que muitos homens no mundo não conhecem. Tem muitos pastores falando de coisas espirituais negativas, malignas, que não sabem nem quem está falando. Mas eu vivi uma vida no inferno e eu conheço a realidade da verdade, né? Então, por isso, eu nunca deixo desprotegido os membros da igreja, aqueles que ouvem a minha oração, a família, todo mundo. Bem? Eu sou muito feliz porque no grupo das irmãs, né, toda vez, todo dia eu vejo as irmãs orando por mim, pelo meu ministério, pela minha Deus, né? Então é muito importante. Eu oro por todos e coloco todos na mão do Senhor Jesus. Por quê? Eu quero que Jesus esteja no seu barco. Amém? Aleluia, Jesus. Amém. Diga comigo, Senhor, Senhor, entra no meu barco. entra no meu barco E me conduz e me conduz aonde o Senhor quiser me aonde o levar. Senhor quiser me levar. Amém? Amém. Sabe para onde vai levar? Para a vitória, para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade, para a bênção, para a transformação e a salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É para aí que Ele vai te levar. Amém. Digam graças a Deus. Graças Eu poderia ficar falando aqui mais umas 2 horas, mas eu tenho pergunta, não posso, né? Vamos agradecer. Quem é fiel a Jesus? Diga assim.